Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando nesse diálogo entre amigos com o general Pires de Campos, que é hoje secretário de Segurança do governo do Estado de São Paulo, do governo Dória, que também já fez o nosso programa e a quem eu também devoto uma grande amizade, como advogado que fui de Dória e como amigo pessoal de alguém que está realmente se dedicando, trabalhando incansavelmente pelo Estado de São Paulo. Como eu faço em todo o programa, eu entrego sempre um livro. Hoje eu vou lhe entregar um livro que é mais a história um pouco dos advogados, que é Migalhas, é uma instituição que escolhe um determinado número de escritórios, que se chama de top lawyers. Então está a história do nosso escritório e o decálogo do advogado que eu fiz para os meus alunos da Universidade de Mackenzie há quase 40 anos atrás. Então, eu lhe ofereço, geral Andrade. Muitíssimo grato. Perfeito. E interessante que, como o senhor bem disse, aqui está um decálogo que é um corolário daquele que opta em representar, em falar por aqueles que não têm voz. O direito de defesa numa democracia, né? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós nos conhecemos na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Esse ano eu comemoro 30 anos de aulas na instituição lá do Rio de Janeiro, naquele curso em que os coronéis que fazem, eles, no fim do ano, muitos deles são guindados à posição de general de brigada. A patente em promoção. E eu tenho dito em diversos ambientes, o general, o senhor já comandou a escola, que hoje o militar brasileiro é um militar com um sentido de democracia que a grande maioria dos civis ainda não perceberam. Nesse curso em que eu leciono e falo sobre a Constituição, fundamentalmente, eu vejo a preocupação de todos aqueles que serão generais no Brasil de respeitarem incondicionalmente a Constituição, serem escravos da Constituição. E sempre me alegrou, nesses 30 anos de aula, verificar como os militares brasileiros são hoje mais escravos da Constituição do que a grande maioria dos brasileiros. Não fariam nada, nenhuma vírgula fora da Constituição. Respeitariam, inclusive, o capítulo das Forças Armadas, que nós, os constitucionalistas, chamamos de o título responsável pela a crise no direito constitucional. Seria o direito constitucional das crises. As Forças Armadas, Estado de Defesa, Estado de Sítio e Segurança Pública. Então, como o senhor foi comandante da escola, essa é a minha visão, depois de 30 anos de lecionar na escola, da visão desses militares, que hoje são os militares que estão nos postos de comando, como o senhor esteve no Comando do Sudeste, como diretor da escola. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a escola, sobre esse perfil, porque esta é a minha impressão como professor de Direito Constitucional na escola. E leciono para coronéis, e não artes marciais, mas exclusivamente o perfil do Estado Democrático Brasileiro de Direito, que é o Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa escola. Grato, professor, pela pergunta. Quando o senhor estava afazendo, eu me lembrei de uma frase que existe na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que é a seguinte: preferível, ou seja, nós, os militares, nos preparamos sempre e a cada dia para sermos escravos das leis, para não sermos escravos dos homens. Por isso, até para colocar no contexto os nossos telespectadores, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército ela é a escola de mais alto nível do Exército. Ela é a última escola, ou seja, de uma carreira onde somos graduados
na Academia Militar das Agulhas Negras, fazemos os cursos de especialização de extensão em várias escolas. O Exército Brasileiro possui 122 escolas e 47 mil integrantes nesse sistema, como docentes e discentes. E o senhor já foi diretor de todas as escolas militares do Exatamente, eu fui Exército. chefe do Departamento de Educação e Cultura, desse departamento. Somos aperfeiçoados e depois do aperfeiçoamento, como capitães e majores, nós prestamos o nosso segundo grande vestibular da vida, aonde cerca de 1/3 de cada turma tem acesso à Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. E ali sim, como o senhor bem disse, pautamos as nossas vidas num curso de 2 anos, aonde estudamos profundamente o Brasil, embasamos esse estudo em geopolítica, em estratégia, e preparamos os nossos alunos para serem os grandes assessores dos comandantes. E não para por aí. Depois de algum tempo, passado alguns anos, 30 ou 40 antigos alunos voltam como coronéis para fazer mais um ano de curso, que é o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Curso esse que tem a honra de tê-lo como professor emérito. A honra é minha. E posso afiançar, professor, que todos os generais do Exército Brasileiro hoje, na ativa e na reserva, a grande maioria da reserva, esses todos que estão hoje trabalhando com o governo, trabalhando nos congressos, nos parlamentos, foram seus alunos. E devem muito ao senhor também essa consciência que temos de um Brasil gigante, um Brasil que precisa contar com o apoio de todos, e um Brasil onde o seu eixo de movimento está baseado no espírito democrático, na legalidade e na legitimidade. É assim que pensamos. Isso me impressiona muito, general, porque a vida inteira eu lecionei direito e a minha preocupação sempre foi a luta pela Constituição. Trabalhei, participei de audiências públicas durante o processo constituinte. Bernardo Cabral, que também dá aulas lá, me consultava permanentemente, tanto que esses volumes azuis aí, esses 15 volumes, eu e o Celso fizemos os comentários da Constituição em 12.000 páginas, porque vivemos aquilo, lutamos por aquilo. E quando convidado, logo depois da organização do CPAEX, não é, da Política Alta Administração, Estratégia do Exército, que é um curso de 89, que parece que foi criado, eu já em 90 comecei a lecionar e sempre me senti profundamente orgulhoso pelo seguinte, porque todas as vezes que fui ao Rio de Janeiro, todas as vezes que dei as minhas aulas lá, o que me impressionou foi o alto espírito de patriotismo. Todos aqueles 30 ou 30 e poucos coronéis que lá estavam assistindo o curso, na parte de debates com eles, nas perguntas, esse sentido de pátria, de uma instituição do Estado, de uma instituição que está para servir, e não como muitas vezes é apresentada na imprensa, como se fosse uma instituição que pretendesse o poder. O que mais me impressionou sempre em 30 anos de escola, general, foi o que menos importa em quem tem que garantir o poder é ter acesso ao poder nessa nova mentalidade da escola. O que vale dizer, ser uma instituição não de governo, mas uma instituição do Estado. Não uma instituição para impor esta ou aquela ideologia, mas para garantir a democracia. E isso faz com que eu me sinta profundamente orgulhoso. Um velho advogado que sempre lutou pela democracia, foi conselheiro da Ordem, presidente de institutos advogados, vinculado a uma série de academias de direito no Brasil, lecionar numa escola em que todos aqueles que lá estão pensam exclusivamente na pátria do Brasil. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que as suas últimas palavras nesse finalzinho do programa, porque eu é que me sinto profundamente orgulhoso de ser professor da escola. Professor, nós é que sentimos, nós temos tanto respeito
aqueles professores que são civis, e são muitos, que são considerados nossos professores eméritos. Veja que relação espetacular que existe entre os docentes militares, os docentes da academia, docentes civis que estão conosco. Temos tanto respeito a eles que num local nobre da escola há quadros colocando os nomes desses professores eméritos que compartilham conosco a vontade imensa de fazer um Brasil cada vez melhor. Exatamente. Essa paixão pelo Brasil que nos move, essa paixão pelo nosso Estado que nos move, pelos brasileiros, pelos paulistas, que nós lutamos, professor. Que nós lutamos. Certamente teremos dias melhores. Nem há dúvida. Senhores telespectadores, estamos chegando ao fim do programa, mas este programa é um programa de lição para todos os brasileiros do que representa amar a nossa pátria. Nos meus tempos de menino, hoje eu tenho 84 anos, nós sempre cantávamos o hino nacional e tínhamos a pátria, porque estávamos em guerra, inclusive, contra as forças do eixo. Mas agora nós estamos voltando a esse sentido de que aquilo que o Kennedy disse, nós não temos que pensar no que a pátria pode fazer por nós, mas sim o que nós devemos fazer pela pátria, por ela. Muito obrigado, General Pires de Campos. Obrigado, eu grato pelo livro e mais ainda pelo decálogo que está. Muito obrigado. Espero-os novamente no próximo domingo.